Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Tudo? Que bom! Estamos aqui mais uma vez para a nossa videoaula de Geografia, mais uma semana, onde hoje vamos abordar sobre a orientação e a localização dentro do nosso território. O que isso quer dizer? Vamos entender a questão dos pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, a bússola, GPS, que é um meio de nos ajudar a nos localizar e nos orientar no nosso espaço, além do Sol, da Lua, do Cruzeiro do Sul. Então, vamos abordar esse assunto na nossa aula de hoje. Estão preparados? Sim? Então, vamos começar. Iniciando o nosso conteúdo, podemos perceber que os nossos pontos cardeais, eles são definidos através da linha do Equador e do meridiano de Greenwich. Então, como podemos representá-lo? Fazendo aqui para vocês. Meridiano de Greenwich, linha do Equador. Então, quem fica em cima, norte, embaixo, sul, do lado direito, leste e do lado esquerdo, oeste. Esses são os nossos pontos cardeais. Juntando esse ponto cardeal junto com o outro, que é o colateral, nós teremos uma outra definição. Então, vamos observar. Alternando a cor, nós teremos entre o norte e o leste, nordeste, entre o leste e o sul, sudeste, entre o sul e o oeste, teremos o sudoeste. E entre o oeste e o norte, teremos o noroeste. Então, de preto, nós temos os pontos cardeais, de vermelho, nós temos os pontos colaterais. Seguindo, podemos observar no nosso texto também, usando esses pontos, tanto cardeais como colaterais, como uma forma próxima de nos orientarmos em determinados pontos. Então, vamos observar o nosso texto. Temos fornecimento de informações próximas a um determinado lugar, utilizando pontos de referência. Quais pontos podem ser esses? Hospital, em frente a uma padaria, à esquerda da borracharia, atrás de um shopping. Você vai determinar um ponto de orientação utilizando algo concreto. Então, esse pode ser também um meio de orientação e localização. Os nossos povos antigos, eles se orientavam através dos elementos naturais. E quem são esses elementos? Nós temos os astros, que são o Sol, a Lua e as estrelas. Por que eles tinham costume de utilizar os elementos naturais? Porque não tinham a tecnologia ainda ao seu alcance. Então, era algo novo ainda ser descoberto. Então, os astros, como forma de orientação para os nossos povos antigos, era o Sol, a Lua e as estrelas. Os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais compõem a rosa dos ventos, ou seja, juntando esses três pontos, nós temos a rosa dos ventos, instrumento esse que a gente podemos encontrar dentro de uma bússola. É um importante instrumento para a nossa orientação e ele, durante muitos anos, foi utilizado pelos nossos navegantes, principalmente portugueses e espanhóis, no seu período de exploração do nosso território. Quando eu digo nosso território, estou se referindo ao nosso planeta, onde eles saíam da Europa com destino às Índias para comprar especiarias, produtos, levar de volta para a Europa e ser vendido nas feiras. Então, tinha uma rota de comércio. E essa rota de comércio, ela era realizada no Oceano Atlântico. Por quê? Era o caminho, o percurso que os europeus tinham, faziam de navios, faziam de barco em caravelas, saindo da Europa com destino às Índias. Então, podemos identificar as informações que temos abaixo em destaque. Por exemplo, vou alternar a cor para vocês. Os nossos pontos cardeais, eles são norte, sul, leste, oeste, que a gente viu no começo da nossa aula.
O nosso próximo ponto, colaterais, que está relacionado com a localização entre um ponto cardeal e outro. Então, os pontos são Nordeste, que fica entre o Norte e o Leste, como já vimos. Sudeste, que fica entre o Leste e o Sul. Sudoeste, que fica entre o Sul e o Oeste. E Noroeste, que fica entre Oeste e o Norte. Então, os pontos colaterais são pontos que ficam ao meio, estão no meio entre os pontos colaterais. Sobre os pontos cardeais, mais uma vez. Os pontos colaterais, eles ficam ao meio, ou seja, no centro, entre os pontos cardeais. Ele sempre vai ser a junção de dois pontos cardeais. Já os nossos subcolaterais, ele está localizado num ponto cardeal e um ponto colateral. É a junção desses dois. De que forma? Ao juntá-los todos em um determinado momento, teremos a rosa dos ventos como o símbolo desses pontos, que eu vou fazer a representação para vocês mais adiante. Já aqui, precisamos ter bastante atenção. Então, você precisa ficar o quê? Atento às nossas três imagens. A primeira, temos uma representação de localização natural. A segunda, uma representação de localização natural. E a terceira, nós temos uma representação de um instrumento. Então, você não utiliza mais os astros. Você tem um instrumento que auxilia nesse processo de localização. Começando pela imagem 1, o que temos como análise. Lembrando que sempre a nossa nascente, ou seja, o nascer do Sol, é do lado leste e quando o Sol se põe, é do lado oeste. Então, se você vai se orientar durante o dia, o seu corpo, o seu braço sempre tem que estar virado para o lado do Sol. Qual o braço? Ou seja, qual a sua direção? Sempre o seu lado direito. O lado direito sempre virado para o lado do Sol. Isso significa que você está do lado leste. Então, fazendo esse posicionamento, podemos perceber que o lado do Sol, que é a nascente, nós temos o leste. O lado esquerdo do seu corpo será o oeste, a frente do seu corpo será o norte e as suas costas será o sul. Isso com relação ao Sol, tendo o Sol como seu ponto de orientação. Já na nossa segunda imagem, que representa a noite, podemos observar que o que vai fazer você colocar como ponto de referência é algo que encontramos no céu, as estrelas em forma de uma cruz, chamada de Cruzeiro do Sul. Então, ao detectar no céu essa estrela em forma de cruz, o que vocês deverão fazer? Posicionar as suas costas para o lado dela, ou seja, ficar de costas para o Cruzeiro do Sul, será o seu ponto de referência. Então, você saberá que o seu braço do lado esquerdo será leste ou do lado direito? E aí, quando você se posiciona para o lado do Cruzeiro do Sul? O seu braço do lado direito, ele vai ser do leste. O seu braço do lado esquerdo, ele vai ser do oeste. A sua frente vai ser norte. E as suas costas vai ser sul. Observe que temos uma diferença entre a figura 1 e a figura 2. O posicionamento do braço, ou seja, o seu lado direito, sempre vai estar para o lado leste. E o seu lado esquerdo sempre vai estar para o lado oeste. Porque você sempre vai estar usando um astro, ou seja, o Sol, a Lua ou as estrelas como ponto de informação. Então, se for durante o dia, o nascer do Sol até o seu início de pôr, ou seja, do Sol começar a se pôr, será sempre nascente, será sempre para o lado leste. O Sol começou a se pôr no final da tarde, você vai direcionar o seu braço para o lado dele. Então, sempre vai ter o Sol como ponto de referência. Já à noite, nós temos o
Cruzeiro do Sul. Com o passar do tempo, os astros foram ficando como um ponto de referência, mas tendo outro auxílio. Qual seria esse auxílio? Exatamente, nós temos a bússola, mas além dela também temos o quê? Os mapas, o estudo dos mapas através de latitude e longitude. Conteúdo esse que vamos estudar um pouco mais à frente. Mas a gente pode observar que sempre o navegador colocava a bússola em sua mão, ele visualizava no céu o Cruzeiro do Sul se fosse à noite, então ele direcionava o sul, a agulha, ou seja, a linha do sul, na bússola virada para o Cruzeiro do Sul, e ele sabia o seu ponto de localização. E durante o dia, virava-se o seu lado leste para o lado do Sol. Então, os astros sempre ajudaram nesse ponto de localização e a bússola foi apenas um auxílio nesse instrumento. Então, para encerrarmos a nossa aula de hoje, vocês compreender o que estudamos no decorrer dela, vamos recapitular. Os nossos pontos cardeais, colocando de preto, norte, sul, leste e oeste. Os nossos pontos colaterais, vou alternar a cor. Lembrando a vocês que sempre é entre um ponto cardeal e outro, então sempre vamos ter o quê? Ele ao meio. Então, vamos definir dessa forma. Entre norte e leste, nordeste. Entre leste e sul, sudeste. Entre sudeste e oeste, sudoeste. Entre oeste e norte, nós temos noroeste. Então, nós temos de preto os pontos cardeais, de verde os pontos colaterais. Mais uma vez, os pontos colaterais sempre ficam entre dois pontos cardeais, ou seja, fica ao meio. Continuando, nós temos agora os nossos pontos subcolaterais, que eles representam a junção de um ponto cardeal com um ponto colateral. Como assim, professora? Vamos lá. Um ponto subcolateral. Entre norte e nordeste, nós vamos ter o norte-nordeste. Certo? Entre o nordeste e o leste, nós vamos ter o leste-nordeste. Entre o leste e o sudeste, nós vamos ter o leste-sudeste. Entre o sudeste e o sul, vamos ter o sul-sudeste. Entre o sul e o sudoeste, vamos ter o sul-sudoeste. Entre o sudoeste e o norte, iremos ter o oeste-sudoeste. Entre o oeste e o noroeste, teremos oeste-noroeste. E entre o noroeste e o norte, teremos o norte-noroeste. Então, mais uma vez, os nossos pontos subcolaterais são a junção dos pontos cardeais e colaterais. Então, pegando o verde e o preto, vamos juntar e formar um subcolateral, que é o nosso ponto vermelho. Entre o norte e o nordeste, norte-nordeste. Entre o nordeste e o leste, leste-nordeste. Entre o leste e sudeste, leste-sudeste. Entre o sudeste e o sul, sul-sudeste. Entre o sul e o sudoeste, sul-sudoeste. Entre o sudoeste e o oeste, oeste-sudoeste. E entre o oeste e o noroeste, oeste-noroeste. Entre o noroeste e o norte, norte-noroeste. Você pode perceber que sempre é o ponto cardeal primeiro e depois o ponto colateral. Juntando os dois, teremos o subcolateral.
Então, vamos ficando por aqui. Espero que tenham compreendido nossa aula, tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tirar no Class. Estarei lá para responder a vocês. Fiquem atentos às atividades que serão propostas, tanto na agenda como no Class. Fiquem atentos também ao nosso prazo de entrega. E vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula e tchau!